No grande panorama da história humana, onde a busca por nossas origens se encontra com o fascínio pelo desconhecido, surgem histórias que desafiam a lógica, mas que ressoam profundamente com nosso anseio por um passado mais grandioso. Lendas de continentes perdidos e civilizações avançadíssimas, repletas de uma sabedoria esquecida e, talvez, de uma conexão com inteligências de além das estrelas, há muito tempo povoam nossa imaginação. Mas o que a ciência e a pesquisa acadêmica nos dizem sobre essas narrativas cativantes? Será que a verdade se esconde em mitos antigos ou em descobertas revolucionárias que reescrevem tudo o que pensávamos saber? Vamos embarcar em uma jornada pelo tempo e pelo espaço, explorando os mistérios de Lemúria, Atlântida e a intrigante ideia de uma conexão extraterrestre, buscando os fatos concretos e discernindo as deturpações. Para começar, vamos nos transportar ao século XIX, um período de grande efervescência científica. A teoria da evolução de Darwin havia sido proposta e os cientistas estavam tentando desvendar a complexa rede de interconexões da vida na Terra. Foi neste contexto que o naturalista britânico Alfred Russel Wallace, co-descobridor da seleção natural, e o zoólogo Philip Sclater notaram um enigma intrigante: a presença de lêmures em Madagascar e no subcontinente indiano, mas não na África continental ou no Oriente Médio. Para explicar essa distribuição geográfica incomum, Sclater, em 1864, propôs a existência de uma ponte terrestre antiga que teria conectado Madagascar à Índia. Ele a batizou de Lemúria, em homenagem aos lêmures. Essa era uma hipótese razoável para a época, um tempo antes do pleno entendimento da geologia do planeta. Mais tarde, o biólogo alemão Ernst Haeckel, um fervoroso defensor da evolução, popularizou a ideia, chegando a sugerir que a Lemúria poderia ter sido o berço da humanidade, de onde os primeiros primatas teriam se espalhado. Ele até incluiu mapas desse continente perdido em seus livros, posicionando-o no Oceano Índico. Por um breve momento, a Lemúria foi uma hipótese científica válida. No entanto, o avanço do conhecimento geológico, culminando na teoria da tectônica de placas, no início do século XX, desmantelou essa ideia. A ciência moderna provou que os continentes se movem. Madagascar, Índia e África já estiveram conectados como parte do supercontinente Gondwana. Com o tempo, a Índia se separou e colidiu com a Ásia, formando o Himalaia, enquanto Madagascar e a África também se separaram. A distribuição dos lêmures foi explicada pela deriva continental, eliminando a necessidade de uma ponte terrestre que afundou. Continentes não afundam no oceano. São as placas tectônicas que se movem, e o nível do mar pode subir ou descer, submergindo terras baixas, mas não continentes inteiros. Assim, a Lemúria, como uma hipótese geológica, foi refutada pela ciência. Mas a história da Lemúria não terminou aí. Ela foi resgatada e transformada por outros campos. Em 1888, Helena Blavatsky, cofundadora da Sociedade Teosófica, publicou sua monumental obra A Doutrina Secreta. Nela, Blavatsky reinterpretou a Lemúria como um continente habitado por uma das raças raiz da humanidade, seres gigantes, hermafroditas, com 4 braços e que punham ovos. Sua localização foi transferida para o Oceano Pacífico e ela se tornou uma civilização avançadíssima, com poderes psíquicos e sabedoria oculta. Essa descrição, embora fascinante, carece de qualquer evidência biológica, arqueológica ou geológica. Não há registros fósseis ou culturais de uma raça humana com essas características, nem de um continente pacífico com essa história. É uma construção puramente esotérica. Mais tarde, no sul da Índia, o conceito de Lemúria foi apropriado por nacionalistas tâmils. Eles a renomearam como Kumari Kandam, um continente lendário em textos sânscritos e tâmil, afirmando que foi o berço de sua civilização e da língua tâmil, a mãe de todas as línguas. Eles usaram essa lenda
para promover uma ancestralidade fantástica e reivindicar a primazia cultural. Essa apropriação demonstra como ideias, mesmo sem base científica, podem ser poderosos instrumentos culturais e políticos. Embora seja verdade que existiram outros continentes e grandes massas de terras submersas, como Maurítia, Zelândia ou Doggerland, eram arquipélagos ou pontes terrestres, não o continente místico da Lemúria descrita por esoteristas. Agora voltemos para outro gigante das lendas, Atlântida. Diferentemente da Lemúria, que teve uma breve existência científica, Atlântida é um mito de origem puramente filosófica. Seu primeiro registro conhecido vem do filósofo grego Platão, nos seus diálogos Timeu e Crítias, escritos por volta de 360 a.C. Para muitos estudiosos, a Atlântida de Platão não era um lugar real, mas uma alegoria didática. Platão usou a história para ilustrar suas ideias sobre a política, a ética e a sociedade ideal, representada por Atenas, em contraste com a corrupção do poder, representada por Atlântida. Ele a descreveu com sistemas avançados de irrigação e agricultura, mas não com as tecnologias fantásticas que a ficção moderna lhe atribui. Há sérios problemas de coerência com a literalidade da história de Atlântida. Se a Atlântida existiu 9.000 anos antes de Solon, teríamos que aceitar que houve uma civilização avançada em 9.600 a.C. No entanto, as primeiras formas de escrita conhecidas, cuneiforme suméria, surgem por volta de 3.500 a.C. Isso significaria que a história de Atlântida foi transmitida por mais de 6.000 anos por tradição oral, o que é um período excepcionalmente longo para a precisão de detalhes de uma civilização, especialmente sem vestígios arqueológicos ou registros em outras culturas. Além disso, não há traços de tecnologias ou sabedorias atlantes que se dispersaram após o suposto afundamento do continente. Uma hipótese acadêmica mais plausível sugere que Platão pode ter se inspirado em eventos reais conhecidos em seu tempo. A civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta e outras ilhas do Mar Egeu por volta de 2700 a 1450 a.C., era uma sociedade altamente avançada para sua época, com arquitetura complexa, arte sofisticada e uma economia marítima próspera. Por volta de 1600 a.C., uma erupção vulcânica cataclísmica na ilha de Terra, atual Santorini, próxima a Creta, gerou tsunamis gigantescos e nuvens de cinzas que devastaram a região, contribuindo para o declínio da civilização minoica. Essa catástrofe real, que se assemelha à descrição de Platão de uma cidade afundando após um evento natural, é uma das principais candidatas para a inspiração da lenda de Atlântida. Escavações arqueológicas no Egito, por exemplo, revelaram cidades submersas, que podem ter sido afetadas por esses tsunamis. No entanto, assim como a Lemúria, a Atlântida foi apropriada por outros interesses. Em 1882, o político americano Ignatius Donnelly publicou Atlantis, The Antediluvian World, um livro que popularizou a ideia de Atlântida como a fonte de todas as civilizações, línguas e invenções humanas. Ele ligou a Atlântida a mitos do mundo inteiro, elevando-a ao status de um império tecnológico perdido, muito além do que Platão jamais descreveu. Essa abordagem se assemelha à de Blavatsky com a Lemúria, criando um mito moderno que ressoa com o desejo de uma origem mais avançada para a humanidade. É um exemplo clássico de como a especulação pode preencher lacunas de conhecimento com narrativas grandiosas, mas sem base em fatos. Finalmente, chegamos à ideia da conexão extraterrestre e dos astronautas antigos, que amarra muitas dessas lendas. Essa hipótese, popularizada por autores como Erich von Däniken, sugere que civilizações antigas, como os construtores de pirâmides ou de Göbekli Tepe, receberam conhecimento ou até mesmo foram colonizadas por seres de outros planetas.
A narrativa de Astronautas Antigos é atraente porque oferece uma explicação para monumentos e conhecimentos antigos que parecem desafiar as capacidades tecnológicas de seus construtores. O alinhamento das pirâmides com Órion, a sofisticação de Göbekli Tepe, tudo é interpretado como evidência de uma intervenção externa. Alguns chegam a postular a existência de civilizações extraterrestres que tentaram colonizar a Terra na época dos dinossauros, ou em períodos mais recentes, há cerca de 15 mil anos. Aqui, novamente, a pesquisa acadêmica não encontra sustentação para isso. Embora a ideia de vida extraterrestre seja uma possibilidade fascinante e ativa, objeto de pesquisa em astrobiologia, não há evidências arqueológicas, históricas ou científicas que comprovem que seres extraterrestres visitaram a Terra, muito menos que colonizaram o planeta ou influenciaram diretamente nossas civilizações antigas. Os monumentos megalíticos e as pirâmides, por mais impressionantes que sejam, são atribuídos à engenhosidade e ao trabalho árduo das próprias civilizações humanas. As anomalias, frequentemente citadas pelos proponentes dos astronautas antigos, geralmente podem ser explicadas por um entendimento mais aprofundado das capacidades tecnológicas e organizacionais dos povos antigos. Não há provas de que naves-mãe visitaram a Terra, que tecnologias de plasma foram deixadas para trás, ou que civilizações rivais de outros planetas se enfrentaram em nosso sistema solar. O movimento do sistema solar em nossa galáxia é um fato astronômico bem estabelecido, sem conotações de navegação intencional por uma inteligência externa. A heliopausa é a fronteira real do sistema solar com o espaço interestelar, e a passagem de objetos interestelares por ela é um fenômeno natural. A verdadeira lição de todas essas histórias de Lemúria, Atlântida e das conexões extraterrestres reside na nossa própria natureza humana. Nossa mente anseia por mistério, por significado e por uma conexão com algo maior do que nós mesmos. Quando a ciência não tem todas as respostas, a imaginação e a especulação oferecem respostas alternativas. É fácil para narrativas grandiosas, que prometem segredos ocultos e verdades escondidas, ganharem tração, especialmente em um mundo onde a desinformação pode se espalhar rapidamente. O conhecimento proibido que buscamos pode não estar em códices extraterrestres ou ruínas submersas de uma raça de gigantes. Ele pode estar em nossa capacidade de questionar, de pesquisar com rigor, de discernir entre a ficção e o fato, e de apreciar a complexidade do universo e da história humana sem a necessidade de intervenções mágicas ou alienígenas. A verdadeira grandiosidade das civilizações antigas está em sua própria capacidade de construir maravilhas e desenvolver conhecimentos com os recursos e o intelecto que possuíam. Essa jornada através dos mitos e dos fatos nos convida a uma reflexão profunda sobre o nosso lugar no universo e sobre a nossa própria curiosidade. Qual é a sua conclusão sobre essas lendas? Você acredita que elas guardam uma verdade esquecida que a ciência ainda não comprovou? Ou que são reflexos poderosos da nossa própria imaginação em busca de respostas? Compartilhe suas impressões e teorias nos comentários abaixo. A busca pela verdade é uma aventura coletiva que se constrói no debate e no senso crítico. Junte-se à nossa comunidade de exploradores do desconhecido e inscreva-se para continuar desvendando os mistérios que moldam o nosso mundo.